Boa tarde a todos, eu quero agradecer você que nos acompanha em mais uma sessão de Câmara. Esse é o momento dos temas livres, em que cada vereador fala um pouquinho dos seus trabalhos durante a semana. Quero cumprimentar os nobres colegas, quero cumprimentar a dona Valmira, que está aqui conosco hoje na galeria, cumprimentar o ex-vereador dessa casa, Dario Bueno. Obrigado por sempre estar nos acompanhando. E eu quero iniciar a minha apresentação já com coisas boas, falando de um trabalho efetivo do nosso gabinete, desse vereador que vos fala, junto com a sua equipe. A gente apresenta, através das ferramentas de trabalho, das indicações, dos requerimentos, várias solicitações das comunidades. E quando a gente tem uma devolutiva positiva, ou seja, um atendimento de fato, a gente tem que subir nessa tribuna e agradecer. E é por isso que eu quero agradecer aqui a Secretaria de Mobilidade, que hoje está responsável pela manutenção da iluminação. Nós fizemos um pedido de manutenção da Praça Ayrton Senna, localizada no Conjunto São Benedito, conhecido como SECAP. Essa solicitação ocorreu no final da semana passada, logo após a outra sessão. Então, eu agradeço à comunidade em nome do Iru. O senhor Iru é uma pessoa também ativa lá no bairro, que possibilita que a população tenha um acesso, porque ele tem um pouco mais de conhecimento, ter acesso às informações e às demandas. E tivemos outra solicitação atendida. Agora foi pedido para o senhor Alexandre, lá no Jardim Panorama. Isso mesmo, Jardim Panorama, um bairro tradicional aqui do município, na área de lazer que vocês estão vendo, localizada área de lazer Kaique Costa Souza, se eu não estiver enganado, na Rua do Lago, lá no Jardim Panorama. Foi capina e limpeza nessa área de lazer. Olha do jeito que ficou bacana. A gente não tem uma foto antes, mas o estado não estava legal. Então agora a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e da equipe da Ambiental, fez o serviço. É importantíssimo a gente proporcionar à população qualidade de vida, seja através do esporte, do lazer, mas a gente tem que ser mais atuante. E com muita alegria, eu quero pedir para que a técnica já coloque um outro slide. Por quê? Nós tivemos um atleta de Jacareí, que é o Luca, que é meu sobrinho, meu afilhado. O Luca está com 15 anos agora, mas desde 12 anos, ele nasceu aqui, foi criado aqui, mas desde os 12 anos, ele e o seu irmão Cauê, eles foram para São Paulo. Eles são atletas da modalidade basquetebol, e o Luca passou por um processo seletivo na Seleção Brasileira Sub-16, e ele conseguiu ficar na Seleção Brasileira. Eu não me recordo, fui atleta e cheguei à Seleção Paulista, mas eu não me recordo de, nas últimas 4 décadas, ter um atleta da Seleção Brasileira aqui da cidade, na modalidade basquetebol. É uma conquista muito grande, e a partir de segunda-feira, dia 2 de junho, até o dia 8, o Luca estará no México, disputando a America Cup, que dá acesso ao Mundial no ano que vem, Sub-17. Então, sucesso ao Luca e à Seleção Brasileira Sub-16 de basquete masculino. Agora, falando de um outro tema, um tema importantíssimo para a saúde da população de Jacareí, que são as queimadas nesse período de estiagem. Nós temos grande dificuldade de unir forças, eu digo, poder público e a sociedade, de um modo geral, sociedade civil organizada também, de buscar caminhos para inibir as queimadas. Às vezes, por falta de conhecimento do que isso ocasiona em termos de saúde, as pessoas tacam fogo e acham que nada acontece. Ou às vezes por maldade mesmo, com bastante conhecimento, mas por um interesse ou outro acaba prejudicando toda a sociedade. E o Estado de São Paulo tem feito uma campanha muito interessante através da Defesa Civil. Eu sou autor da Lei 6.390, que traz a discussão do Plano Municipal de Contingência e Prevenção a Desastres Naturais, para
para a cidade de Jacareí e para a Câmara Municipal. Então a gente costuma falar muito só sobre os alagamentos e enchentes, mas as queimadas nesse período de estiagem, elas são tão prejudiciais quanto. Então o governo do Estado de São Paulo, através da Defesa Civil, fez um vídeo muito elucidativo, muito bacana, utilizando a inteligência artificial. Ficou didático, que eu vou pedir para que coloque, por favor. Oi, gente! O período de estiagem está chegando. Eu sei que sou pequenininha, mas também sei que nessa época não chove muito, o que deixa o ar seco. Quando a umidade do ar está muito baixa, aumenta o risco de incêndios nas matas. Qualquer foguinho e, puf, um incêndio florestal. Os incêndios fazem a qualidade do ar ficar ruim, e isso provoca o aumento de doenças respiratórias, principalmente em crianças como eu. Então, lembre-se, beba muita água e atenção aos cuidados para evitar incêndios. Defesa Civil, somos todos nós. Obrigado, TV Câmara. Eu estou aqui com a minha água aqui, então a gente teve ali várias orientações, espero que a gente consiga nos unir para salvar também os animais, né, porque as queimadas acabam prejudicando o meio ambiente. Eu quero fazer um parênteses que eu esqueci de cumprimentar a nossa vereadora jovem, a Isabela, que está aqui hoje conosco. Muito obrigado pela sua presença, viu? E ainda falando sobre utilização de tecnologia em benefício da população, das pessoas, eu quero entrar no tema da Previdência. Todo mundo acompanhou nos noticiários, nos últimos 20, 30 dias, o roubo de quase 200 bilhões a 9 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. E eu me comprometi com você, aposentado e pensionista, sempre estar atualizando o que está acontecendo com essa questão absurda, que abalou todo mundo. A gente sabe que muita gente foi envolvida nesse escândalo, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, ministro que caiu, enfim. O que o INSS está fazendo agora? Usando a tecnologia e criando uma nova regra, caso o aposentado e pensionista queira fazer um empréstimo consignado. Porque o grande problema foi esse, que eles faziam empréstimos consignados em nome dos aposentados e pensionistas sem o aval dessas pessoas. E elas nem sabiam, porque às vezes o idoso não pega lá o seu holerite para ficar vendo os detalhes, simplesmente recebe. Então agora, as pessoas, para elas aderirem um empréstimo consignado, obrigatoriamente vai ter que utilizar a biometria facial ou impressão digital. Obrigatoriamente. Então, não caiam mais em golpe. Se pedirem outra forma de aceite, né, para contrair um empréstimo consignado, não faça. E se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma orientação, nós ficamos à disposição aqui na Câmara para te ajudar. Ainda no tema Previdência, quero falar sobre o projeto de lei 17 de 2025, de autoria do prefeito Celso Florencio, que faz uma adequação aos conselhos que estão instituídos no Instituto de Previdência no município e também ao Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros. Vamos dizer que são 3 órgãos importantíssimos para a gestão previdenciária do regime próprio, tá? E muita confusão se fez no início, muita gente criticando, falando que estavam dilapidando o patrimônio, que estavam rifando o IPMJ, papo furado. Vamos falar a verdade aqui. Existe uma legislação, a portaria 1467, existe uma legislação lá de 98, que é a 9717, que dá um contorno, um desenho de como os conselhos têm que funcionar. E a discussão maior ficou em cima de 2 pontos. A paridade, que é a representação do ente, ou seja, prefeitura, autarquias e fundações, e a participação dos segurados. Então isso tem que ser equilibrado, e nós estamos chegando num denominador. O outro ponto é com relação à gratificação desses conselheiros.
Por quê? Eles precisam de uma certificação, vão ter que estudar, vão ter que abrir mão, às vezes, de um momento em família, mas os dois sindicatos estão pedindo para que não haja a remuneração. Uma remuneração em torno de R$ 230 para os conselheiros e quem faz parte do CAIF em torno de R$ 340. E todos esses que receberão a função gratificada são servidores de carreira. Eu sou servidor de carreira, o Jean é servidor de carreira, e a gente sempre pede uma valorização. Se a gente não teve um reajuste da forma que a gente gostaria, que essa valorização venha através de um comissionamento, venha através de uma função gratificada, mas os dois sindicatos não querem. Então, eu só estou posicionando vocês que essa questão já avançou. Semana que vem nós teremos uma reunião para a gente bater o martelo e dar sequência, porque a gente não pode esperar para elevar o nível do Instituto num sistema chamado Progestão, né, que qualifica os institutos de previdência no Brasil. E agora, rapidamente, porque o meu tempo está acabando, nós tivemos no início dessa semana uma greve que se pautou em algumas questões vagas, no meu ponto de vista. Eu respeito, é um direito do servidor entrar em greve, um direito do sindicato, mas 2 pontos foram abordados. Vocês podem entrar até nas redes sociais do prefeito Celso Florencio, fez um vídeo junto com os representantes dos 2 sindicatos e reconhecendo que erraram porque falaram que o prefeito tinha aumentado 25% do seu salário, que é mentira. Depois erraram também dizendo que houve um atraso de pagamento. Nunca existiu atraso de pagamento dos professores ou de qualquer outra categoria, né? Isso bastante tempo. Eu estou desde do final da década de 90, lá naquela época sim, a gente tinha que fazer um empréstimo no Banco Banespa, que hoje é o Santander, para a gente poder receber o que era nosso. Então, daqui 3 semanas, 1 mês, nós vamos ter novos capítulos sobre essas reivindicações, e eu espero que consiga avançar, todo mundo com maturidade. E concluo com a frase do dia de hoje, que está relacionada a esse último assunto que nós falamos aqui, que as grandes conquistas da humanidade foram conquistadas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. Um forte abraço, até a próxima quarta-feira.